Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Porto do Rio de Janeiro vai receber um investimento privado de 948 milhões de reais para ampliar e modernizar o terminal de contêineres operado pela ICTSI. O anúncio foi feito hoje pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. O investimento de 948 milhões de reais será executado entre 2025 e 2029 e vai aumentar em mais de 70% a capacidade do terminal, que passa de 440 mil para 750 mil TEUs por ano. A ampliação consolida o Porto do Rio como um hub logístico estratégico para o Sudeste e o Centro-Oeste. O Rio, e eu não quero adjetivar, mas no governo anterior nós passamos 4 anos sem investimentos aqui no Porto. Por quê? Porque a lógica era poder fazer uma possível privatização ou uma nova modelagem aqui no Porto. E agora já se vão quase 500 milhões de investimentos aqui no Porto. O projeto prevê obras de infraestrutura, modernização de sistemas, aquisição de novos equipamentos e a adoção de tecnologias para aumentar a eficiência, a segurança operacional e a sustentabilidade ambiental das operações. Segundo o ministro, o desempenho do Porto em 2025 reforça a estratégia de investimentos e parcerias entre União, Estado e municípios para ampliar a competitividade do setor portuário brasileiro. Estamos terminando o ano. Mesmo com o tarifaço imposto pelo presidente Trump, a gente vai bater recordes com mais de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas. O setor portuário brasileiro, até o mês de outubro, já tinha crescido 4%. A expectativa do governo é que a ampliação gere emprego, renda e maior integração do Porto do Rio às cadeias do comércio exterior, fortalecendo o papel do terminal no desenvolvimento logístico e econômico do país. O Porto de Santos movimentou mais de 179 milhões de toneladas de cargas neste ano, superando o ano passado. Nos últimos 5 anos, o ritmo de crescimento foi de 7%, segundo dados divulgados nesta manhã pela autoridade portuária. O gigante brasileiro conquistou números expressivos ao longo de 2025. No último mês, foram mais de 16 milhões de toneladas, um recorde para novembro. Os dados foram mencionados pelo presidente Anderson Pomini em um balanço do ano divulgado nesta sexta-feira. Pomini divulgou também outros números da movimentação no Cais Santista e apresentou o plano de investimentos para os próximos 3 anos. Somadas, as cifras entre 2024 e 2028 chegam a 12 bilhões de reais. Segundo Pomini, investimento 174 vezes maior do que o período de 2019 a 2023, antes de sua gestão. Eu destaco o túnel Santos-Guarujá, 50% dos 6 bilhões é do Porto de Santos, aprofundamento do canal, para 16, perto de 1 bilhão de reais, obras de tecnologia, implementação do 5G, construção dos viadutos da margem direita e construção de obras também à margem esquerda. O complexo portuário vai receber não só 12,5 bilhões nos próximos 3, 4 anos, vai receber mais de 20 bilhões de reais de investimento. É o maior investimento numa área concentrada de logística do Brasil. Por quê? É preciso que se some esses investimentos públicos do Porto com os privados, fruto das obrigações contratuais. A pauta energética também foi ressaltada. O presidente da APS prometeu aumentar a eletrificação do cais. O abastecimento dos rebocadores do Canal do Porto seria a partir de energia limpa da usina de Itatinga. Os armadores projetavam o abastecimento de navios com hidrogênio verde. Eles mudaram. Hoje eles estão trabalhando com gás. Isso é dinâmico mesmo. Isso não quer dizer que o hidrogênio não tenha valor. Então ele poderá ser comercializado. Nós teremos geração de hidrogênio verde pela nossa usina de Itatinga já a partir do 2º semestre do próximo ano. Então, o Porto ele tem que ser protagonista, o Porto de Santos, não só em eficiência para entrada e saída de navios, mas também sobre essas pautas do interesse nacional, transição energética e proteção ambiental. Entre os planos de expansão prometidos estão o aprofundamento do canal em até 17 centímetros em 3 anos,
o leilão do Tecon Santos 10 em março e a expansão da poligonal do Porto, que, segundo ele, deve ser autorizada pelo Ministério de Portos e Aeroportos até o fim do mês. Nós solicitamos a inclusão da Vila dos Criadores, do Ecopátio, que fica em Cubatão, de milhares de metros quadrados em São Vicente, para prestigiarmos o modal hidroviário ali nas áreas continentais. Então, certamente o ministro poderá fazer o anúncio da Vila dos Criadores e de algumas áreas já de São Vicente. Uma das obras mais aguardadas da Baixada Santista, o túnel Santos-Guarujá, ganhou uma nova data de assinatura após o adiamento, 10 de fevereiro do ano que vem. O dia é para conseguir unir a agenda do presidente Lula e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Túnel inaugurado, aeroporto funcionando, a segunda fase da perimetral do Guarujá, uma pista de 3 quilômetros, o canal aprofundado para 17, os 2 viadutos aqui da margem direita entregues e construídos, o Tecon 10 em pleno funcionamento, o Concais transferido para o Parque Valongo, tudo isso fará com que nós tenhamos uma nova configuração portuária, não só integrado com a cidade e a mobilidade urbana sendo atendida. Uma portaria do Ministério de Portos e Aeroportos confirmou que a Codeba, a Companhia das Docas da Bahia, vai assumir a administração do Porto de Itajaí a partir de 3 de janeiro de 2026. A publicação no Diário Oficial encerra a transição iniciada em novembro, quando a Autoridade Portuária de Santos passou a gerir o complexo após a federalização. Segundo o Ministério, a mudança permite que a APS foque no planejamento do Porto de Santos, enquanto a Codeba dará mais apoio à autonomia local. O contrato de gestão vai até 2027, mas pode ser encerrado antes, caso seja criada a Docas de Santa Catarina. Vamos agora para o portal bnews.com.br falar de um prêmio voltado à comunicação. A Confederação Nacional do Transporte realizou a 32ª edição do Prêmio CNT de Jornalismo, evento de destaque no calendário anual de iniciativas voltadas à infraestrutura logística e que presta homenagem aos profissionais que se destacam às coberturas de agendas do setor. No site da BNews tem todas as informações, inclusive as categorias e os premiados. O Senado realizou uma sessão especial para marcar os 8 anos do RenovaBio, a política pública que incentiva a produção de biocombustíveis e ajuda a reduzir emissões de carbono. Parlamentares destacaram a importância do programa para a segurança jurídica do setor e para a posição do Brasil como referência mundial em energia renovável. Os 8 anos de vigência do RenovaBio foram lembrados em sessão do Senado. A política pública incentiva a produção de biocombustíveis, além de conferir segurança jurídica aos produtores e destacar a posição de vanguarda do Brasil em combustíveis renováveis. O RenovaBio foi definido por meio da Lei 13.576 de 2017. A partir do programa, o governo federal define metas de redução de emissões de carbono para as distribuidoras de combustíveis fósseis e os produtores e importadores de biocombustíveis são habilitados a receber certificados de descarbonização. Na sessão, os senadores destacaram que a iniciativa consolida o Brasil como líder mundial em bioenergia. O RenovaBio vai por outro caminho. Garante ao setor, indústria e agro a compensação financeira por estar limpando nossa matriz energética. Com base em metas nacionais de descarbonização para o setor de combustíveis, cria-se um mecanismo de reconhecimento de eficiência ambiental dos combustíveis que são produzidos aqui no país. Trata-se de uma política de Estado que valoriza quem produz energia renovável de forma sustentável, garantindo segurança regulatória para investimentos de longo prazo. Evandro Gussi foi o autor do projeto de criação do RenovaBio. Ele destacou que a política pública é parâmetro para outros países que buscam soluções para a transição energética. O RenovaBio hoje não é mais de propriedade de ninguém. Sequer é de propriedade nacional.
porque hoje estudado pelos japoneses, pela Agência Internacional de Energia e por todos os organismos sérios que pensam em transição energética, o RenovaBio é um patrimônio imemorial da comunidade global. Nascido no Brasil a partir de uma visão de integração da cadeia, na qual hoje todos estão plenamente dentro dela. Para o presidente da Frente Parlamentar do Biodiesel, o RenovaBio contribui para a integração social e a qualidade de vida. Uma economia renovadora que faz a integração social, que inclui pessoas na atividade econômica dos lugares mais longínquos do país, que faz a renovação a cada dia da evolução tecnológica, pesquisa no setor de biocombustíveis, que transforma o Brasil num tapete verde para a representação do sequestro de carbono, é com certeza uma política pública que conquistou seu espaço, se transformou numa política de Estado, e cada dia ela precisa mais da sua compreensão para que todas as peças dessa engrenagem funcionam de maneira sincronizada. Outras ações realizadas para colaborar com o desenvolvimento do país, alinhadas com a sustentabilidade, foram exaltadas na sessão, como o pró-álcool, os motores flex e o aumento da mistura de etanol na gasolina. O Brasil tem todas as condições de liderar a transição energética global. Temos terras, tecnologia, conhecimento, segurança alimentar e capacidade de produzir energia limpa em escala. O RenovaBio é uma das bases dessa liderança. Ele une produtor, distribuidor, consumidor, academia e Estado em torno de uma agenda moderna, eficiente e estratégica. Vamos agora para o setor de aviação. A ANAC aprovou o edital da venda assistida do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O documento que estabelece as regras para a repactuação do contrato de concessão deve ser publicado no Diário Oficial na segunda-feira. O modelo prevê um processo competitivo simplificado, com um lance mínimo de 932 milhões de reais. E o leilão está marcado para o dia 30 de março de 2026, na B3, na capital paulista. E ainda no setor de aviação do Rio, o aeroporto Santos Dumont recebeu nesta sexta-feira um pacote de melhorias dentro do programa de modernização da infraestrutura aeroportuária. Foram entregues áreas ampliadas de embarque e desembarque remoto e novas esteiras de bagagem. Também começaram a operar 8 ônibus 100% elétricos para o transporte dos passageiros até as aeronaves. O investimento nesta etapa foi de 42 milhões de reais com recursos da Infraero. Outras obras seguem em andamento, totalizando mais de 300 milhões de reais previstos até 2026. Como seria o Porto de Santos daqui a alguns anos? Para tentar responder a esta pergunta, uma exposição no Museu do Complexo Portuário chamou crianças para desenhar. A mostra com dezenas de artes está disponível para visitação gratuita até janeiro. Cores e formas diferentes. O cinza dos navios e a robustez dos contêineres de carga e descarga ganham um outro olhar a partir desses desenhos. O Porto de Santos está representado em formas geométricas, rabiscos coloridos e um olhar diferenciado. Painel de controle, placas solares, uma esteira elétrica e energia limpa dentro do navio. Um sonho, né? A Valentina, de apenas 10 anos, entendeu bem o que significa um porto limpo. A Maria Clara está conectada ao noticiário. Já fez o túnel que liga Santos a Guarujá. Os contêineres são bem coloridos, há pessoas passeando, jardins. O olhar das crianças está na exposição Porto do Futuro, realizada pela terceira vez no Complexo Portuário Santista. São mais de 30 desenhos de crianças de 7 a 12 anos, filhas e filhos de trabalhadores do porto. Um porto com avisos relacionados à segurança, um porto convivendo com a cidade, convivendo com a natureza. Então o oceano que muitas crianças retrataram é um oceano cheio de vida marinha, é um oceano cheio de peixinhos, cheio de polvo. Então assim, a gente consegue ver também a realização de projetos que foram pensados lá atrás. A mostra teve premiações em 3 categorias: o melhor desenho nas idades de 5 a 7 anos,
de 8 a 10 anos e de 10 a 12 anos. A participação dos pequenos quase dobrou do ano passado para cá. O encerramento desse projeto, que foi comprado, pelos pais que levaram ideias para os pequenos, retratarem esse Porto do Futuro em casa. Eles se inscreveram no concurso e hoje está aqui uma amostra que a gente consegue compartilhar o resultado desse trabalho com a comunidade. Então elas projetam esse porto convivendo, em harmonia com a cidade, com as pessoas, com a natureza e com a diversidade. Aqui é uma parceria da Autoridade Portuária de Santos com o SOPESP, Sindicato dos Operadores Portuários. Fica o convite não só para profissionais do Porto, mas também para toda a comunidade que venham visitar. É uma forma de incentivar essa relação não só entre o associado, mas a empresa associada, promovendo essa relação Porto-Cidade. Eu acho que o SOPESP tem essa missão, é uma das missões do SOPESP. Eles se sentem assim, minha obra de arte está enquadrada, está na parede, eu estou pensando o Porto do Futuro, que é o lugar que os meus pais trabalham, que a minha mãe trabalha, que o meu pai trabalha, que eu tive a oportunidade de fazer uma visita em loco no trabalho da minha mãe. Então a gente consegue também, é muito gratificante enquanto SOPESP, que é a entidade que representa, os operadores portuários, ver isso acontecendo e influenciando também as futuras gerações a pensar em um porto como um futuro local de trabalho. Nesse espaço aqui da exposição, as crianças também podem criar os seus desenhos na hora e exporem a sua arte. Elas usam esses lápis aqui e essa prancheta para criar os seus desenhos, que também vão ficar expostos. Aliás, eu vou aproveitar e também fazer o meu desenho aqui. Se bem que, pensando bem, melhor eu continuar só na reportagem mesmo. Deixa a arte para elas. O BNews 19 horas desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a você uma ótima noite e um excelente final de semana. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira. Até lá.